Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Sou Eduardo Frezarim, CEO da Iaso e host desse podcast. Nós estamos aqui de dentro da Feira EBS. A Feira EBS é a maior feira para o mercado de eventos corporativos e incentivos do Brasil. Aqui estão grandes soluções, muitos fornecedores e estão também grandes profissionais do nosso setor. Profissionais que contribuem diariamente, constroem grandes projetos de experiência. Então a gente aproveita aí a agenda dessa turma que vem para os painéis, para as palestras e traz para cá para bater um papo. E hoje nós conseguimos aqui a agenda do Felipe Malta, um cara que admiro bastante, Felipe. Assim, acompanho a tua trajetória nos últimos 5 anos aí, os projetos que você se envolve, né? Uma honra para nós aqui te receber e poder bater esse papo contigo. Viu? Legal, Eduardo. Honra é toda minha. Um prazer estar aqui com você, bater esse papo, contar um pouquinho, trocar essa ideia. E eu acho que sempre o mercado é quem ganha, né? Quando a gente consegue compartilhar um pouco das experiências vividas. Não, e foi até bom você falar isso, Felipe, porque assim, o objetivo desse podcast, ele chama Evento de Resultados exatamente por isso, porque a ideia é que a galera assista e tire aí alguns insights, né? Ouça alguns casos de sucesso, muitos, mas até alguns perrengues que a gente vive, porque a gente aprende de todas as situações, né? Eu acho que compartilhar os perrengues é o que mais ajuda o mercado a crescer, né? Ninguém quer errar 2 vezes e ninguém precisa errar se já sabe como o outro errou e qual é a melhor solução. Então, isso valoriza muito o negócio. Sim. Aprender com o erro dos outros economiza muito tempo Muito e grana, tempo. né? Nossa Senhora. Muito bom. Vou te apresentar devidamente aqui. Gente, o Felipe é fundador e CEO da F Malta. Tem mais de 20 anos atuando aí em live marketing, experiências de marcas e eventos corporativos para empresas só, como Google, Amazon, iFood, Vtex, CIMED, Mercado Livre e muitas outras, né? A gente sempre cruza aí com a F Malta nos grandes eventos, eventos muito elaborados, né? O papo vai ser rico, não tenho dúvida pela experiência que você tem. Também atua como conselheiro da Ampro e é jurado internacional em premiações de Brand Experience. Combina a formação em comunicação e marketing com programas executivos em instituições como Harvard Business School e Start University Silicon Valley. Felipe, muito bom, cara, ter você. Eu queria que você contasse um pouco da tua jornada. A gente estava conversando antes, você estava contando um pouco, né? Como é que foi chegar numa agência aí como a F Malta? Como é que você começou lá aos 13 anos de idade? Isso é bacana. Eu acho que eu nasci nesse mercado de alguma forma, né? Meu pai tinha uma produtora de vídeo, foi diretor de TV, de emissora, sempre trabalhou nesse mundo. E eu nasci nesse mercado e sempre fui muito encantado por tudo isso. Eu queria ir nos eventos, eu queria participar da vida profissional dele. E aí, quando eu tinha 13 anos de idade, eu já trabalhava um pouquinho com meu pai, ajudando ali. Começou cedo, E aí, cara. comecei cedo. Quando eu tinha 13, eu falei, pai, você tem uma produtora de vídeo, de foto, você tem muito cliente legal, mas você não tem uma parte de som, iluminação, técnica. Eu posso assumir essa frente e a gente testar o mercado? Ele falou, pode, eu sei que você vai levar a sério, vamos testar e vamos ver o que acontece. E aí eu comecei, eu comprei uns equipamentos, eu aprendi a ser DJ, eu falei, esse vai ser o caminho, eu vou ser DJ, mas eu quero montar os equipamentos no evento, eu quero participar dessa produção. E aí a vida profissional começou. Sim. E foi muito rápido, óbvio, muitos perrengues, né? O cliente não podia saber a minha idade, eu só podia falar pelo telefone, eu não podia aparecer. Depois eu aparecia no evento, fingia que eu era funcionário da empresa. A gente dá um jeito, né, para conseguir trabalhar. Imagina o cliente descobrir que está contratando uma solução de um menino de 15 anos. Na época não era tão problemático como seria hoje em dia, né? E foi super importante para o meu crescimento. E aí a coisa foi dando certo e eu fui entrando também, comecei com eventos sociais e fui migrando para eventos corporativos e uma hora eu precisava escolher o caminho, eu escolhi o corporativo. A empresa ganhou corpo e eu sempre quis fazer os eventos usando os equipamentos de uma forma diferente. Não completamente diferente, mas dar uma vida a mais, entender como uma iluminação, além de iluminar, como tem essa daqui que ilumina a gente, ela pode trazer um clima diferente, ela pode destacar algum produto, ela pode criar alguma sensação em quem está vivendo o evento, o som a mesma coisa, obviamente que precisa de um microfone para a pessoa que está no palco, mas além de amplificar a voz dela, o que mais que a gente podia fazer? Eu podia criar um surround, eu podia criar algo mais imersivo. E isso fez com que eu estimulasse a criatividade o tempo todo. E os clientes gostavam disso.
E aí, Legal. para eu conseguir entregar algo realmente diferente, eu precisava entender mais do projeto do cliente. Então eu comecei a entrar cada vez mais até que os clientes começaram a pedir para eu virar uma agência. Relutei bastante, estava me estabelecendo no mercado ali, era um risco mudar, pivotar o negócio, mas testei e funcionou e aí foi de uma vez só. E aí cresceu muito rápido. E foi super legal, assim, novos desafios, mas começando sozinho no meu quarto. Eu era uma urgência, fazia tudo direitinho, mas ali carreira solo, porque se desse errado eu precisava voltar rápido. Só que aí não teve mais jeito, a empresa foi crescendo, veio o Marcelo, que hoje é meu sócio, Spencer, que tem esse olhar de operação muito interessante, de produção e operação, que ajudou a equilibrar um pouco a minha criatividade, que às vezes ia além e ele trazia para o chão, e foi muito bacana. E aí, obviamente, nessa trajetória aí de ser agência, de cuidar de clientes, de eventos de diversos clientes, veio a pandemia e, banho de água fria. Nossa. Pegou o melhor ano da história da F Malta, de repente desapareceu. E a gente vários eventos já tinha muitos eventos fechados, muitos. Eu estava praticamente com a meta do ano batida quando a pandemia apareceu. E aí foram 2 dias atendendo a ligação com 100% de cancelamento de tudo que a gente tinha, tendo que reaprender a trabalhar nesse mercado e repensar o futuro, né? O que a gente vai fazer se isso tudo acabar, acreditando que ia acabar, sem certeza nenhuma, mas pensando se a gente ia voltar igual ou se a gente ia voltar diferente. A gente pensou seriamente, né, Felipe, que esse evento que a gente está, que voltou, graças a Deus, poderia não voltar mais, né? Poderia. Eu lembro de grandes eventos então, agora vai ser isso aí, vai ser versão digital, online, e acabou, né? E eu confesso que eu fui muito relutante, assim, eu não queria, eu não acreditava no evento online. Eu falava, o princípio do evento é juntar pessoas, conectar, conseguir construir uma mensagem com atenção de todos os lados, muito bem direcionada, ter um resultado do esforço de comunicação muito mais certeiro do que uma campanha que vai atingir milhões de pessoas e você não sabe como ela está recebendo aquilo, em que ambiente, em que momento, como ela está interpretando. E eu falava, cara, se a gente for para um formato online, a gente perde esse controle. A gente perde a relação, networking, mas a gente também perde o controle da mensagem. Você não sabe se a pessoa do outro lado vai ficar conectada o tempo todo, se ela está cozinhando enquanto ela está com a página do Zoom aberta. E aquilo também fez com que a gente pensasse como que a gente ia tentar conseguir trazer o resultado para o mundo de evento online. E aí foi um grande desafio, foi muito legal. Depois de pensar muito, testar diversas plataformas virtuais, digitais, tentar reinventar o modelo, veio um estalo de... Já existe um formato que funciona. Não é um evento online, mas é muito conhecido, está na casa de todo mundo. São os programas de televisão. Falei, a gente não vai fazer evento, a gente vai fazer programas de televisão para quem quer transmitir alguma mensagem corporativa. E aí foi uma super mudança e um desafio. Assim, não era o meu mundo, mas eu entendia o formato final. Como fazer aquilo, eu não era a Rede Globo, mas eu precisava aprender a fazer aquilo. Seu pai tinha bagagem com isso, imagina. Tinha bagagem, me ajudou bastante a pensar ali o formato. E eu acho que ali a gente mudou um pouco o patamar da empresa. Pensando grande, entendendo como fazer realmente eventos que performassem como um programa de auditório, esses programas que têm diversos acontecimentos ao longo do tempo. E a gente conseguiu colocar alguns projetos de pé que mesclavam atores, repórteres, comerciais, sketches, mensagens executivas, promoções, campanhas e tudo dentro de 4, 5 horas de programação que a gente conseguia monitorar e via que as pessoas estavam realmente prestando atenção e engajadas com o negócio. Foi muito legal. Isso abriu a nossa cabeça para se aventurar em algumas operações mais complexas na volta da pandemia e mudar um pouco o perfil da empresa. E aí a gente está hoje nesse lugar que eu acho que a F Malta está ocupando muito bem,
que é de mega eventos, operações complexas e reinventar, ressignificar, não é reinventar, mas ressignificar e trazer algumas diferenças e melhorias em como você vive um evento corporativo para grande público, né? Então, a pandemia, por pior que tenha sido, fez a gente pensar, refletir, mudar um pouco o nosso negócio. Sim. O Felipe, isso é bacana, né? Bacana entender essa jornada, inclusive passar por uma pandemia, né? Eu me lembro desses eventos que vocês produziam, porque, de certa forma, as empresas, elas precisavam continuar comunicando, né? Eu precisava convenção, por exemplo, independente se as pessoas estavam vendendo de casa, mas as marcas precisavam continuar fazendo convenções com seus colaboradores, com sua força de vendas, precisava continuar fazendo evento para o público final também, para redes de franquias, enfim, né? Sim. E aí vocês encontraram uma solução. Mas e essa questão da experiência, né? Tem tudo a ver com o painel onde você vai estar agora, né? Você está participando aí de um painel Códigos de Conexão, o que VTEX Day e SXSW revelam sobre tendências contemporâneas do marketing de experiência em um mercado cada vez mais orientado por resultados, cresce também a necessidade de construir relações autênticas e experiências significativas. Cara, esse painel vai ser riquíssimo, né? E aí, eu queria que você trouxesse um pouco dessa tua... Como é que foi pós-pandemia e você começar a entrar nesses projetos como o VTEX Day, que você está aí há alguns anos, como o iFood Move aí que eu vi, vocês, né? Imagino que é você quase construir um festival de uma marca que tem muito objetivo, né? Não é só awareness, não é só brand, não é só performance, muitos objetivos. Como é que é construir esses festivais aí de uma marca? Cara, que legal que você trouxe esse termo, porque eu estava esses dias discutindo com meu sócio e falando, cara, não existe um nome específico para esse formato de evento que a gente faz. Uhum. Não é um congresso, não é uma convenção, é algo diferente, não é um summit. E aí, pensando, veio esse termo, festival, um business festival, né? Um festival executivo, um festival de negócios. Do mesmo jeito que tem o Music Festival, Games Festival e diversos outros. E é mais ou menos isso, assim, a gente tem que juntar num mesmo lugar diversas frentes de atuação que atendam um público que hoje anseia por diferentes tipos de comunicação, conteúdo, entretenimento e tudo mais, né? O que a gente faz hoje, na grande maioria das vezes, é atender uma marca líder de segmento e conseguir fazer o mercado orbitar em volta dela. O mercado que muitas vezes é concorrente, o mercado que depende do ecossistema, o mercado que é entusiasta. Então, reunir uma quantidade de 20 mil pessoas num evento faz com que a gente tenha que pensar que a gente tem 20 mil pessoas com interesses diferentes e que vão se apegar em diferentes contextos que você entrega. Sim. E aí você tem que ter diversos palcos, muito conteúdo, tem que ter entretenimento, show, ativações, tem que ter áreas de negócios, tem que ter estandes, patrocinadores, enfim, podcasts, que assim, é inegável. Sim. Que também com a pandemia trouxe uma solução de comunicação gigantesca, né? As pessoas consomem cada vez mais. Democratizou muito o conhecimento, né, muito, Felipe? Hoje, muito. Um papo desse aqui, pô, te ouvir aqui, imagina quanto conhecimento a gente acessa sem uma ferramenta como um podcast. Você vai escrever um livro sobre isso e tal, mas seria um processo mais demorado. Era muito mais difícil, então... E aí, obviamente, né, a gente tem que estudar o que está dando certo, que não necessariamente é o formato perfeito que você vai conseguir aplicar, mas que você consegue beber dessa água e tirar alguns aprendizados que você consegue colocar nos projetos que vai desenhar pela frente, né? O SXSW é um desses, né? É riquíssimo e eu acho que é um dos poucos eventos no mundo que tem uma quantidade de características juntas e funcionando e que as pessoas estão dispostas a viver o que o evento fala para ela viver. Diferente da pessoa querer chegar lá e esperar que o evento atenda ela, o SXSW você se permite ser atendido, viver o que o evento está te entregando. Né? E ali a gente aprende muito com pequenas informações que fazem com que a gente consiga construir isso aqui também. Então o painel vai tratar um pouco disso e tratar como essas diferentes
nuances de como comunica, como reúne as pessoas, como a gente cria o user experience do convidado, entregam interações muito ricas. E isso gera negócio, gera resultado, gera memória de marca, né? A gente, no fim das contas, tem que gerar experiências que vão marcar as pessoas. O evento é sobre sentimento, né? Eu acho que é super importante conseguir provocar esses sentimentos e sensações positivas em cada visitante. Sim. Uma vez eu vi um painel seu no Oasis Connection. Você Legal, lembra no passado lembro. você esteve lá, você e a Carol, né? Lembro. Ex-iFood e tal. E aí vocês falavam do briefing, a importância do cliente final, ele trazer para a agência um briefing que realmente transmita aquilo que é esperado. Eu fico imaginando, Felipe, um briefing de um VTEX Day, de um iFood Move, de grandes clientes que você atende aqui, o desafio de entender o que está escrito e o que é explícito e entender aquilo que não está escrito e que você precisa fazer uma leitura da história do cliente, uma leitura da visão de futuro dele, para que você possa materializar, porque o teu papel é pegar toda aquela ideia e tangibilizar aquilo, né? Como é que é esse processo, assim? Imagino que seja divertido, no mínimo. É muito legal e é muito perigoso, porque um briefing, naturalmente, assim, o cliente ele se preocupa muito com o evento dar certo. O evento dar certo, muitas vezes, se apega numa questão operacional. Né? Então, quais são os desafios que podem gerar impactos negativos no público e podem manchar a imagem da marca? E muitas vezes a preocupação vem muito mais para o evitar o negativo do que para o potencializar um objetivo de negócio. E se a gente se apega só àquilo, a gente vai ser um produtor de evento. A gente vai lá e vai colocar de pé e vai garantir que a gente tenha mínimo de fricção. É impossível ter zero quando você está lidando com um público diverso, mas que você tenha o mínimo possível de fricção. Só que o quanto isso gera de resultado, de fato, para o cliente, né? E ali que está a graça de fazer uma imersão. E isso é uma das coisas que eu admiro mais no nosso posicionamento de mercado hoje. A gente evita trabalhar evento, a gente gosta de trabalhar o cliente. O cliente pode até fazer só aquele evento com a gente, mas eu não estou preocupado com o evento na hora que ele começa e na hora que ele termina. Eu estou preocupado no impacto e no desdobrar daquele evento para o negócio do cliente. Então eu preciso entender o cliente, eu preciso saber quais foram os problemas que ele viveu, não no último evento, mas no último ano, ou o que ele está vivendo de problema com a concorrência, como está o posicionamento dele de mercado, qual o objetivo dele daquele ano e dos próximos 5 anos e como o evento pode ajudar aquilo a acontecer. Perdão te interromper, mas você falou uma coisa aqui, acho que até antes da gente começar a gravar o podcast, você falou assim, o evento ele é uma parte da estratégia da companhia como um todo. Né? Ele não tem como você falou, ele não é um fim, ele é um meio, ele é uma das estratégias que a companhia utiliza para comunicar com o mercado, para falar. E é legal você dizer assim, eu não estou olhando o evento, claro que você também olha o evento, mas você está olhando a companhia como um todo, entendendo como que aquele evento se encaixa dentro da estratégia. Isso muda tudo. Eu acho que a gente, como uma agência de eventos, o mínimo que eu preciso entregar é saber fazer evento. Então assim, eu preciso saber colocar evento de pé, senão eu não posso ser uma agência de evento. Mas aonde eu posso me diferenciar é entender realmente que o evento é uma parte da plataforma de comunicação do cliente e que ela é uma engrenagem muito poderosa de comunicação, de mensagem, de lead. E aí a gente tem diversas ferramentas dentro de um evento que ajudam a potencializar tudo isso. O aplicativo, por exemplo, é um deles. Ali a gente tem controle das pessoas que participam, de como elas interagiram, o que elas gostaram, com quem elas se conectaram. Isso tem uma quantidade de informação riquíssima, que óbvio, você sabe muito melhor que eu, você dá aula disso, mas que a gente tem que utilizar. Só que ela não funciona e ela não adianta de nada se ela não for consumida depois, ou se ela não estiver bem aplicada dentro do evento. Que pequenas coisas a gente consegue mudar dentro do evento, como um mapeamento com QR Codes por onde a pessoa passou, palestras que ela assistiu, materiais que ela preferiu consumir, isso tudo enriquece muito o processo.
E o cliente precisa entender isso e usar cada vez mais e pedir isso para as agências, né? Eu não quero um evento que seja só operacionalmente impecável. Ele precisa realmente agregar no resultado da companhia. Porque, querendo ou não, evento é um investimento muito grande. Eventos desse porte movimentam milhões Sim. de risco do cliente. Ele tem que colocar o dinheiro ali e entender o resultado que vem daquilo. Se a agência não se preocupa em entregar o resultado, não garante que o próximo aconteça. No ano seguinte, aquilo foi um prejuízo, Sim. empatou, ou foi uma ferramenta de negócio. A gente precisa se preocupar em que seja uma ferramenta de negócio para que o próximo ano o evento cresça, amadureça, a gente possa testar novas teorias. E eu acho que as agências têm que se preocupar com isso de qualquer jeito. Legal que a partir disso, né, vocês vão construindo. Eu quero citar um exemplo aqui muito legal que eu vi, Felipe, quando em 2000, se não estou enganado, em 2024, quando vocês lançaram o VTEX Day. Talvez você lançou de 24 no final de 23, mas eu lembro, vocês fizeram um evento super legal de lançamento do evento e vocês já colocaram stands, o modelo dos stands que seria montado no evento, então foi uma baita abertura, parece que o palco se abriu ao meio, assim, as pessoas entravam e como se estivesse tendo um spoiler ali, uma máquina do tempo, vendo um pouco do evento. Cara, como é que nasce essas ideias assim, né? Porque para mim foi brilhante, assim, eu fui lá e falei, cara, que legal isso, né? Se todo evento fizesse isso, até para trazer expositores e patrocinadores, porque todo mundo quer ter um gostinho de como vai ser, né? Que legal que você estava lá, eu não lembrava que você estava. Eu acho que foi 2023 ou 2022. Eu acho que foi 23, você estava lançando 24. Pode ser. Ou 22 lançando 23. Eu acho que era 22 lançando 23. Mas eu acho que esse é um caso clássico de interação cliente-agência. Sim. Que é o que mais engrandece qualquer entrega. VTEX é um cliente que provoca muito, que gosta de ousar e que assume risco, que é muito importante. Quando assume risco com uma agência que entende que aquilo é um risco e que precisa cuidar para que não seja negativo, as coisas funcionam. E ali era um objetivo claro, assim, a gente precisa chamar a atenção do mercado, conseguir atrair patrocinadores com o máximo de antecedência possível, conseguir garantir boas cotas e reverberar. A gente precisa que o mercado ouça falar da gente. Como que a gente faz isso num evento que o nosso objetivo ali é vender stand, vender cota de patrocínio e, obviamente, posicionar as mensagens de VTEX Day? E aí a gente brincou muito com essa coisa de surpreender, né? Como a gente vai surpreender as pessoas? Então, quando elas entravam no ambiente, elas já davam num espaço que já era muito inovador. A gente tinha um painel de LED gigantesco ao fundo, com mais 4 painéis de LED curvos que cuidavam dos corners do espaço. Então você tinha informações diferentes a toda a volta, né? Então no centro você tinha uma informação principal e mais 4 corners que eram informações que ajudavam a fixar ainda mais aquilo que estava falando. E quando parecia que tudo já tinha acontecido e a gente dizia, bom, então a gente convida vocês a viver um pouco do evento que vem pela frente, do VTEX Day, do ano seguinte, passava um vídeo como se fosse aquilo, a entrega, mas aí os painéis de LED do fundo, esse painel grande, ele se abria, a gente revelava um outro ambiente inteiro que tinha mesas touch, de telas touch para você viver os diferentes stands que a gente estava comercializando. Tinha os stands já construídos para as pessoas verem na prática e tirarem suas dúvidas e entenderem como que ela ia levar a sua marca para dentro daquele stand. Porque apesar do stand ser pré-construído, ele tinha diversas possibilidades de personalização. Então ali a gente fazia a pessoa tirar dúvida na prática, conseguir projetar a sua participação com antecedência. Foi mapa, muito legal. Tinha a galera já via o mapa do evento, né? Podia escolher onde ela queria estar, que posição ela estava dentro do evento. Foi bem legal, foi um impacto bacana no mercado. Ali eu vi versão 4.0 de como se vender patrocínio. Existe o VR, né, muito usado, realidade virtual e tal, é super legal. Mas nada melhor do que você poder encostar, né? Você poder ir lá, olhar o stand, encostar, entender o seu produto. Você está comprando alguma coisa. Você não vai comprar um carro vendo ele na internet. Você quer ir lá fazer o test drive, você quer sentir, você quer
saber como você se sente dentro daquele carro, e ali você podia saber como você se sente dentro daquele stand, né? Foi muito legal. Foi É muito questão legal. de tamanho, né? Pô, esse tamanho aqui me atende, não atende, né? A gente tinha os 3 tamanhos, na época eu acho que a gente tinha 3 tamanhos diferentes para as pessoas viverem. Foi legal, mas é uma correria, porque você precisa com 6 meses de antecedência já ter o stand construído. Projeto fechado, desenho, entendimento de como ele performa na planta, quantos cabem, quantos não cabem. Não é só desenhar um stand e construir. Tem tanta coisa por trás, uma responsabilidade tão grande, que eu não posso levar aquilo naquele evento, falar que vai ser assim e depois precisar mudar por falta de atenção em plantação, em tamanho de ruas, em circulação, fluxo. Então, é adiantar muito o processo de entrega, mas faz diferença. Sim, faz muito. E é legal. Não, parabéns, assim, foi uma das coisas que me marcou aí nesse mundo. E uma outra, cara, que eu quero muito que você conte, é quando eu cheguei no iFood Move do ano passado, 2025, né, quando eu vi um telão gigante, suspenso, e de repente você dividiu o palco em 4, e aquele telão desceu. Cara, eu falei, meu, que magia é essa? Como é que foi isso, né? Aquilo chamou muito a atenção, porque o iFood Mall foi um evento extremamente inovador, também fico imaginando, né, como que chegou esse briefing para vocês, o desafio que é, evento bem diferente do tradicional, com ruas, como se fosse uma cidade, né? Bem bacana, você podia falar um pouco, porque eu imagino que o cliente ele chega com briefing aí, ele não te fala o que exatamente ele quer, né? Mas aí você precisa, dentro da tua criatividade aí, encontrar caminhos, né? Eu acho que se o cliente souber exatamente tudo o que ele quer e como ele pode ter isso da melhor forma possível, a gente não precisa ter uma agência com um time de planejamento, criação, etc. O cliente não precisa saber. Sim. Ele precisa de uma agência que saiba entregar para ele. Ele sabe os resultados que ele espera, né? É isso que ele precisa. Ele precisa te dar o contexto. Sim. Eu acho que o mais importante de um briefing é você entender o contexto. O resultado, a gente que tem que saber passar para o cliente, né? Quando o cliente se preocupa em desenhar um briefing muito detalhado, que tem ali escrito o entregável final esperado, ele está tirando o potencial de entrega da agência, né? E a gente tem que ter cuidado com isso para saber até quanto a gente segue e quanto não segue. Mas voltando ao projeto, eu acho que ali a gente tinha um problema operacional que foi resolvido de uma forma muito criativa e inovadora que marcou o mercado. Realmente foi um barulho gigantesco. Então, a gente tinha ali uma necessidade do cliente de múltiplos conteúdos. Ele falava, cara, a gente precisa de muitos palcos. A gente tem muita coisa para falar. A gente tem muito palestrante. E esse evento precisava de um palco único, e a gente precisa de um grande palco também. Então, a gente precisa de um palco principal, mas a gente precisa de mais vários palcos secundários. E a gente tinha uma limitação de espaço, mas a gente não podia limitar o conhecimento que a gente ia entregar para o público. E, obviamente, também tem uma questão de investimento, de entender quantas construções eu preciso, físicas, de cenografia, de técnica e tudo mais, para entregar aquilo. E aí, com muita pesquisa, referências e Pinterest, que é sempre um grande amigo nessas horas, eu vi uma referência que era um palco de um show, show mesmo, de música, fora que tinha um telão suspenso em formato de cruz. E era o layout do show. Falei, cara, isso é fantástico, mas ele precisa se movimentar, ele precisa subir e descer. Só esse detalhe. A gente vai construir um palco arena, que vai ser o grande palco, palco principal. E esse mesmo palco ele vai se dividir em 4 para a gente conseguir potencializar essa quantidade de assuntos. Mas não é legal você simplesmente colocar 4 palestrantes ali no palco, falando no microfone com as pessoas de fone de ouvido, sem um pano de fundo de verdade, né? Então, eu fiz uma traquitana para que essas telas subissem e descessem, para quando elas estão no alto eu tenho um grande palco arena, e quando elas descem eu tenho 4 palcos na mesma posição. Mas tecnicamente foi um desafio gigante. Na hora que você fala, no papel é fácil, né? Mas a gente tem limitação de carga, de peso do pavilhão. A gente tem uma necessidade de sincronizar diversas tecnologias e equipamentos ao mesmo tempo. A gente tem uma necessidade de criar conteúdos que performem bem para que isso aconteça. Áudios.
E, obviamente, que quando você faz uma coisa dessa, você precisa criar esse momento de sobe e desce para que ele seja um espetáculo, para que não seja simplesmente subiu e desceu e ninguém percebe. Então, tem que engrandecer essa criatividade, essa tecnologia. Então, passa por uma quantidade de camadas necessárias para aquilo acontecer, mas que no final fazem toda a diferença. Então, é não medir esforços para entregar o melhor e para ser criativo diante de um problema, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente gosta muito de fazer. E um evento que, apesar de acontecer em pavilhão, não tinha características de uma feira, de um pavilhão. Então, ele tinha uma luz controlada, ele tinha as paredes cobertas, a gente tinha um fluxo muito gostoso, a gente tinha uma vivência de espetáculo mesmo dentro de um evento corporativo de marca com muito conteúdo. Foi um super case, vale a pena dar uma olhada. A experiência, eu estive lá, né, no evento, e a experiência que eu vivi ali da entrada até esse palco principal, incrível, assim. E essa arena principal que vocês construíram, você também colocou telas 360 ao redor tudo dela, né? Não total, mas bem dinâmicos, conteúdos. Então você sentia assim que você estava num ambiente high-tech, assim, né? De muita inovação e tal. As paredes, como você falou, cobertas, imagina com preto, né? Porque só apareceram as paredes, parece que já não existia mais paredes de pavilhão. A gente criou um ambiente que parecia infinito, né? A gente tinha o preto criando limites que você se sentia inserido naquele ambiente que você estava vivendo. E essas telas que circundavam, elas não eram telas de conteúdo, eram telas que traziam marca, traziam mensagem, traziam o nome dos palestrantes, temas das palestras, mas que criavam essa imersão. E era realmente um espetáculo de técnica com som, iluminação, efeitos visuais, movimento. A gente precisa se preocupar em cada detalhe, porque eu acho que um evento de sucesso ele é formado por pequenos detalhes que juntos entregam uma única mensagem. Pouquíssimas vezes percebidos individualmente pelo público. O público não percebe, isso está acontecendo para contar isso, aquilo está acontecendo para contar essa outra coisa, mas na hora que eles estão somados, simplesmente entram na cabeça das pessoas e você consegue fazer essa mágica, né? Mas é um trabalhinho de ponto a ponto até chegar no resultado final. E essa experiência significativa que ele vive ali é totalmente transferido, não transferido, mas é uma experiência com a marca, né, Felipe? Então, para mim, o teu desafio aí de como agência, assim, eu vou criar experiências que vão entrar na memória de longo prazo, totalmente associada à marca. Porque hoje, toda vez que eu vejo o iFood, uma propaganda, qualquer ativação digital do iFood, parece que eu lembro de estar naquele evento. Então, para mim, assim, a marca iFood, ela deu um salto enorme. Por quê? Porque ela me proporcionou viver uma experiência ali de 2 dias, cara, que eu saí dali falando, caramba, esses caras são muito fora da curva, assim. Eu acho que aqui tem uma história legal de contexto de marca, né? Eu acho que o iFood, ele não é uma empresa de comida. Sim. Ele é uma plataforma, ele é uma empresa de tecnologia, uma empresa hoje de inteligência artificial, um ecossistema de soluções tecnológicas para consumidor e para estabelecimentos que vendem não só comida, mas farmácias, mercados e diversos outros players. É uma empresa brasileira, com tecnologia brasileira, com soluções brasileiras, completamente inovadora e que é líder de mercado e se destaca por estar sempre inovando. Como é que um evento de uma empresa dessa pode ser tradicional? Não pode. Quando você acha que está vivendo a inovação no produto, você começa a comprar uma mensagem que você está vivendo uma inovação no core da companhia. Tudo que ela faz é diferente, é inovador, é surpreendente. Você fica esperando o próximo acontecimento dali. Ela passa a ser uma referência eu preciso acompanhar, eu preciso saber o próximo passo. E não já vi tudo que ela tem para oferecer. E o evento constrói isso com muita força, né? Com muita potência, porque a pessoa está vivendo aquilo. Então, é muito legal. Só que também traz para a gente grandes desafios de como dar o próximo passo. E esses eventos, sempre que a gente inova e cria uma camada a mais, a gente fala, poxa, e o próximo? O que a gente vai fazer?
Então gera um novo desafio. Vai subindo a régua, né, Felipe? O VTEX Day, por exemplo, a gente está indo para a 5ª edição. Né? Esse ano a gente fez a 4ª edição do VTEX Day na F Malta e o ano que vem a gente já está desenhando a 5ª edição. Esse ano foi uma grande virada do VTEX Day. A gente transformou o que era conhecido como uma feira em uma cidade VTEX Day, com ruas, com faixas de pedestre, com relógios, OH, mostrando que as plataformas de digital commerce elas não estão só em ambientes de negócio, elas estão em todo lugar. Elas estão na sua casa, elas extrapolam a parede de um pavilhão, de um expo. Quando você vive todas as soluções dos parceiros, dos players da VTEX dentro de um ambiente que você reconhece como uma cidade, que tem nomes de ruas, que você se localiza como você se localiza no seu dia a dia, você cria uma outra percepção e você começa a entender que aquilo não está ali de uma forma forçada. Ele já faz parte da sua vida e muitas vezes sem você nem perceber que você está consumindo ou usando as soluções. E essa virada trouxe para a gente uma vivência muito melhor, tanto dos expositores quanto dos visitantes, uma visibilidade de cada um dos estandes, de muito mais de longe você conseguia se localizar, via quem estava ali expondo, tinha muito mais acesso às marcas, se conectava mais fácil com as pessoas, então o networking aumentou muito nessa edição, você cruzava mais fácil outras pessoas. Foram diversos benefícios, mas foi uma necessidade de olhar para a base. Né? Não é sobre uma ativação a mais ou sobre quem vai subir no palco. É sobre a base, a implantação. Como que uma planta de um evento pode mudar completamente a experiência. E aí foi essa reinvenção que foi um risco, foi um teste. E eu acho que isso faz parte. Um evento super bem estabelecido, que o mercado fala muito bem, conhece há muitos anos, resolveu arriscar. E a gente testou e, graças a Deus, foi muito positivo. Foram inúmeras versões de plantas e estudos até chegar no formato final. E eu acho que veio para ficar. A gente já agora evoluir esse formato e entender os próximos passos em cima disso. Mas duas coisas que eu vejo aí, cara, eu aprendo muito. Primeiro, fugir do óbvio, né? Mas aí traz a outra coisa que eu quero falar, que é a inovação. E você falou uma coisa sobre o VTEX que é importantíssima. Ele está disposto a correr o risco. Porque toda inovação, né, Felipe? Tanto o VTEX quanto o iFood, toda inovação, ele te expõe a um certo risco. Porque pode não dar certo. Mas quando a empresa compra isso com uma agência que tem know-how, que tem história, que tem muito case de sucesso, é um certo risco calculado também. Mas não dá para dizer que não é um risco que ela corre. Né? É um risco, e é um grande risco. As pessoas compram o ingresso, elas dedicam o seu tempo, a partir do momento que você tem a responsabilidade de que uma pessoa vai acordar e sair de casa, se deslocar, mudar a sua agenda inteira para viver a experiência de um evento, ela está pronta para se decepcionar ou para se emocionar. E a gente tem que garantir que ela vai ter uma experiência maravilhosa. Então o risco era muito grande. As pessoas chegarem e falarem, estou perdido, não conheço mais o evento, mudou completamente, não está mais legal. Qualquer coisa eles podiam sentir. A gente tinha que cuidar da experiência completa e o risco existia, mas ele era calculado. E o que faz diferença em projetos desse tamanho é a agência e o cliente estarem sentados lado a lado no dia a dia. Não é o briefing e depois a apresentação de projeto, reuniões de planilha, aprovações de verba. Não é isso, é o dia a dia. A gente tem uma área dentro da agência, uma área física, um salão, que é o salão dos grandes projetos do momento. Eles estão separados para que os clientes trabalhem lá de dentro. Legal. Então, os clientes trabalham dentro da F Malta junto com a equipe que está cuidando das soluções do evento deles, no dia a dia, vivendo os problemas juntos. E não necessariamente os problemas diretamente do evento. Mas algum outro problema que só da gente estar perto, a gente entende a dor do cliente, a gente pensa se a gente pode ajudar a solucionar e a gente entende como o evento pode ser tanto uma solução quanto um potencializador de resultado para aquele problema que é da empresa e não do evento. Então, o risco ele fica muito menor
quando a gente co-cria, quando a gente está junto com o cliente e ele entende que se der errado, não foi por falta de tentar fazer dar certo. E a gente também. Mas essa de ter uma sala de grandes projetos dentro da agência e trazer o cliente, genial isso, né, cara? Porque daí a aproximação fica muito grande. E isso fica nítido, porque eu me lembro no encerramento do Vertex, o Mariano, a galera reconhecendo, agradecendo você pessoalmente, algumas pessoas do teu time, né? Subiram no palco e tal, mostrando, se torna um único time ali naquela execução, né? Não existem dois times, Sim. É um time só. Tem olhares e responsabilidades diferentes, Sim. Mas é um objetivo só. Então, isso faz muita diferença. E são projetos que são construídos em muitos meses. Um VTEX, a gente termina um e já começa o outro. Sim. Então, a gente está falando de quase um ano de produção entre um e outro. De desenvolvimento, melhorias, negociações, entendimentos de como é que está o mercado, patrocinadores, economia, situações externas que fogem completamente do nosso controle, mas que impactam o nosso negócio positivamente ou negativamente. Sim. Então, é uma maquininha de ajuste dia a dia durante meses. Se a gente ficar mexendo de um lado e o cliente mexendo do outro, para encontrar isso depois, o risco é muito grande. A gente tem que construir junto, o máximo possível. Sempre que dá, ou a gente está no cliente, ou o cliente está na agência com a gente. Felipe, que legal, cara. Estamos chegando ao fim aqui, mas que papo. Pô, daria para ficar horas aqui, né? Maior prazer, eu adoro ficar falando. Muito bom mesmo. Queria que você trouxesse uma visão assim para a gente se encerrar. Tua visão de futuro, dessa questão de experiência, de relação mesmo humana, relações autênticas entre as pessoas que o evento proporciona, mas esse gerar experiências que vão fazer com que as pessoas, primeiro, reconheçam aquela marca em outro patamar, que elas voltem nos próximos anos, ou que elas consumam outras soluções, outros produtos, outros eventos daquela marca, né? Você falar uma tua visão de futuro sobre isso, porque é bacana, assim, né? A tua cabeça imagina que ela funciona diferente, cara. Você olha para o mesmo lugar que a gente, mas você está enxergando outras coisas. Eu acho que tem que ser assim, né? A gente tem que somar ideias, né? Eu acho que o evento, hoje o evento ele tem uma responsabilidade muito grande na humanidade. E parece absurdo o que eu estou falando, mas essa é a grande discussão nos eventos de inovação e de futuro. A conexão entre as pessoas, a relação humana, ela está em xeque. Desde o surgimento do uso excessivo das redes sociais, agora com a inteligência artificial se agrava ainda mais, e a gente está se distanciando uns dos outros. Essas conexões fazem mal para a saúde. Não ter essas conexões afetam a saúde física e mental. E isso está sendo dito, estudado e comprovado. Então, evento por si só, essa possibilidade de juntar pessoas no mesmo lugar, criar novas conexões, exercitar essa relação, já é um ganho para a humanidade. Se dentro disso existe uma empresa facilitando com que isso aconteça, ela já ganha um lugar de tanta importância na vida daquela pessoa que já soma demais para a memória, para a experiência positiva. Onde que eu conheci aquela pessoa mesmo? Foi em tal evento, cara, foi incrível, encontrei ela em tal situação, a gente viveu isso junto, trocou uma ideia, fizemos negócio ou não, mas a conexão aconteceu. Maravilha, dito isso, existe uma importância de saúde. Né? Legal, né? Mas saúde mesmo. Saúde mental, saúde de verdade. Além disso, eu acho que hoje, já faz um tempo que a gente vive uma inundação de impactos na sua vida e mensagens que vêm de todos os lados. Você não sabe mais o que é fake news, o que é verdade, o que realmente te impacta, o que você está sendo induzido a acreditar, independente de ser verdade ou não. E o evento gera esse controle absoluto de mensagem entre o emissor e o receptor. O ambiente perfeito para que essa conexão aconteça. Isso tem um poder comercial, de business, de resultado, de negócio gigantesco. E a gente precisa exercitar isso e medir esse resultado também. Então, eu acho que o evento ele começa a deixar de ser só um momento de encontro, ele passa a ser uma ferramenta de negócio de fato mensurável, e com acompanhamento pós-evento, criar essa cauda longa
e com uma responsabilidade gigantesca do que vai reverberar a partir dali. Porque, querendo ou não, tudo isso que atrapalha a nossa saúde mental e de conexões, ela acontece imediatamente durante o evento e no pós-evento. Você vai ver o LinkedIn inundado por informações daquele evento, o Instagram, o TikTok, todo mundo falando sobre aquilo, cada um passando a sua experiência. Então você tem que cuidar para que as mensagens sejam mais positivas possíveis, e o evento tem essa potência. É uma ferramenta, hoje eu acho que pós-pandemia, no momento que a gente está vivendo, o evento é a maior e mais eficaz ferramenta de negócios e resultados que uma companhia pode ter. Cara, sensacional. Sensacional. Obrigado por trazer essa Obrigado visão aí, cara. Eu acredito muito nisso também, a gente na EASO, né, na Feira EBS, enfim, o evento ele é uma ferramenta muito poderosa de mídia para ajudar as empresas, né? E esse lance que você falou de reverberar, muitas vezes o evento ele é feito para 1.000, 2.000 pessoas, mas ele reverbera para milhares, milhões de pessoas. E também esse papel ele é muito importante, né? Do que se... Claro, a experiência vivida no evento presencial é única, mas essa explosão também, né? E assim, nos dias de VTEX Day, de iFood Móvel, eu vou correndo no meu LinkedIn, sei lá. Só se fala nisso. Não, 50% pelo menos dos posts que eu vou vendo é alguém estando lá, contando como tá, ou alguém que não tá, mas reverberando algo que foi feito lá, né? Não, é impressionante o poder das redes sociais, de como a mensagem se espalha rápido. Então o evento ele passa a ser um meio para que a comunicação aconteça de forma controlada, independente das pessoas que estão vivendo aquilo lá dentro, quem está fora também recebe uma mensagem muito mais bem desenhada. Então, acho que é uma plataforma que ajuda ao digital e outras ferramentas também a atuarem a partir daquele ambiente controlado. Sim. E aí a mensagem precisa ser bem pensada e transmitida com clareza através de todos os pontos que você trouxe, né, Felipe? Não só pelo microfone, mas desde a experiência de entrada no evento até a volta para casa, e essa experiência ela carrega essa mensagem que depois vai reverberar. Né? A gente tem uma responsabilidade de, a partir de que a pessoa saiu da casa dela para ir para o evento, ela passa a ser nossa responsabilidade. A experiência precisa ser boa. Tem muita coisa que a gente não consegue controlar, mas tudo que a gente não consegue controlar, a gente tem que pensar em como cuidar disso se a experiência for ruim. Então, se ele foi para o evento e ficou travado no trânsito pelo volume de carros, de pessoas ou por uma obra, ele já chega no evento irritado. Como que a gente quebra isso logo na chegada? Como que a gente recebe essa pessoa com empatia? Falando, cara, eu sei que sua experiência deve ter sido horrível para chegar até aqui, porque São Paulo está um caos. Mas agora vive isso daqui com qualidade, com leveza. Então, e para voltar para casa a mesma coisa, né? Ela tem que chegar em casa falando, cara, que dia. Eu deixei de estar com a minha família, eu deixei de estar com os meus filhos, eu deixei de estar no meu escritório, mas valeu muito a pena e eu faria de novo. Isso é nossa responsabilidade. E as pessoas estão ansiosas, querem viver isso, né? Há muito tempo ali em home office, muito tempo trabalhando na frente do computador, essa saída e viver essas experiências. Elas precisam disso. Precisam, verdade. Não é nem que querem, elas precisam. Né? Precisam. Muito bom, Legal. Felipe, deixe suas redes sociais, as redes sociais da F-Malta aí pro pessoal que está assistindo. A gente deixa nos comentários, ali na descrição do vídeo, pro pessoal seguir vocês. Legal. A F-Malta no Instagram é fmalta.ag. O meu é Felipe Malta Lefebvre. E LinkedIn, a mesma coisa. A gente se encontra por lá. E fiquem à vontade, vou adorar trocar ideia com todo mundo. O que tiver de ideia, dúvida, bate-papo, sou sempre muito aberto, vai ser muito legal. Eu acho bacana que você sempre produz alguns materiais de backstage, assim, né? Documentário. Eu lembro que vocês fizeram um documentário do VTEX. Fizemos. VTEX, né? VTEX Day. É uma produção muito impressionante, né? Construir um evento desse. Então a gente fez um documentário de 4 episódios, está no nosso YouTube. É super interessante entender as crises que a gente vive, como a gente resolve, como dar a volta por cima, as oportunidades que a gente percebe no meio do caminho e resolve se apropriar para construir algo novo. É interessante para quem se interessar por esse assunto. São episódios curtos, de 10 minutos mais ou menos, mas que contam uma história bacana.
Eu sigo as redes sociais de vocês, eu gosto de ver você mesmo postando coisas do backstage, quando você tava esse telão do iFood, eu me lembro de você postar um vídeo, tinha um botão lá, botão, sei lá, um botão, não sei se era vermelho, um botão destacado, vocês apertavam ele, a mágica acontecia. Bacana. Tudo tinha que estar resumido em um único clique. Se eu tivesse mais de uma pessoa tendo que apertar botões ao mesmo tempo, eu não confiava. Então, a gente teve que linkar tudo para um único botão, fazer tudo acontecer. E a gente conta isso nos vídeos das redes sociais ali. Foi um dos vídeos mais assistidos da história, inclusive, da F Malta, porque eu acho que foi algo tão inovador que as pessoas queriam entender como acontece. E a gente contou ali, tá bem legal. Legal. Então, se você não consegue, né? Siga a F Malta, siga o Felipe, porque tem muito conteúdo atual, relevante, criativo, sacadas, né? Muito bom. A gente está sempre por lá. A gente adora mostrar os bastidores, onde as coisas acontecem. Legal. Felipe, muito obrigado mais uma vez, cara. Obrigado você. Excelente painel aí. Obrigado. E é sempre um prazer te ouvir aí, bater papo, né? Quando você está aí nos painéis, eu gosto de te ouvir. Foi bom agora também a gente bater esse papo aqui. Espero que a gente consiga outras oportunidades, até com mais tempo. Sem dúvida. Conversar mais. Vai ser um prazer, eu adoro. Legal. Conta comigo. Obrigado, cara. Valeu. E parabéns pela trajetória, parabéns pela iniciativa, que eu sei que não é fácil no meio de tudo que a gente faz, conseguir parar para gravar um podcast de qualidade, receber pessoas e se preparar para receber essas pessoas. Eu acho maravilhoso, tá de parabéns. Valeu. Obrigado, viu? Tamo junto. Obrigado. Valeu. Gente, então é isso. Ficamos aqui com mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Olha só, hein? Esse é aquele episódio para você assistir de novo, compartilhar com alguém, acompanhar as redes sociais, né? Muita criatividade, muito insight legal, muita coisa que você pode aplicar aí no dia a dia, né? Isso é repertório, gente. Quando você visita um evento como o VTEX Day, como a iFood Move e outros aí, acompanha as redes sociais como a F Malta, você vai acumulando repertório para que você consiga construir eventos sempre pensando em resultados maiores e melhores, né? Então, espero que você tenha aproveitado, compartilhe esse conteúdo, se inscreve aí no nosso canal no YouTube, no Spotify, e a gente volta em breve aqui da Feira EBS com mais conteúdos. Valeu, até a próxima!